Então vamos lá? Só prestar atenção na respiração. Vai trazendo esse conforto. Veja como é que está o seu corpo, se ele precisa de mais apoio. E a gente hoje busca a quietude. Nada para fazer, nada para ir nesse momento, nenhum lugar para ir nesse momento. Por 2 minutos, você não precisa pensar no que você ainda precisa fazer, no que você deixou de fazer, ou nas coisas que você fez e não deveria ter feito. Agora você só está aqui. Nessa quietude, você consegue até prestar atenção no seu coração. E prestar atenção não é ficar pensando se está certo, se está errado, se você está efetivamente, fisicamente, concretamente sentindo ou não. É só trazer essa percepção de que nessa quietude você consegue até sentir o seu coração. E a intenção de estar quieta vai totalmente contra tudo o que a gente está tentando fazer. A gente está sempre tentando estar em algum lugar, fazendo alguma coisa, atingindo alguma meta, algum objetivo, nem que seja estender a roupa no varal. E quando a gente não consegue fazer isso fisicamente, a gente fica fazendo isso na mente, imaginando que a gente está fazendo alguma coisa, o que a gente deveria estar fazendo, ou que a gente não deveria estar fazendo. A gente está sempre tentando se movimentar como se isso fosse a solução para os nossos problemas. Mas talvez a solução seja exatamente poder estar nesse lugar de quietude que a gente nunca está. Que muitas vezes a tristeza tenta trazer para a gente. Muitas vezes, quando a gente está triste, é o momento em que a gente para um pouco e fala: ai, não quero fazer nada, não quero falar com ninguém. Então, a tristeza tem um pouco esse lugar para a gente. Basta que a gente observe a tristeza também como algo que passa, que é impermanente, ela vai e volta. Mas a quietude a gente pode acessar a qualquer momento, sem precisar da tristeza para isso. Veja como que o teu corpo fica nesse momento, como fica a sua respiração. Começa a prestar atenção no ambiente à sua volta.
como que o ambiente à sua volta fica quando você se coloca nesse estado de quietude. Você pode respirar profundamente por algumas vezes, se você quiser. A gente vai dando início ao nosso estudo, que a gente possa estar realmente aberta para as palavras do livro. E que a gente possa agradecer também por essa oportunidade de estar junto aqui, né? E que esse nosso movimento também traga bem-estar, quietude, alegria, não só para a gente, como para todas as pessoas que estiverem em contato com a gente nesses próximos dias. E aí você pode ir voltando a atenção para sua respiração, se movimentando aos poucos e abrindo os olhos. Tudo bem, gente? Vou ver isso aqui rapidinho. Gente, tá. Então, todo torto ali, eu tirar uma foto para vocês verem. Oi, Sandra, bom dia. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá? Então, a gente parou aqui no exercício 3, na página 79, ou 179. E aí, a gente estava falando de corpo, né? No nosso encontro passado. Então, a gente vai para o exercício 3. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Vamos lá. Exercício 3. A autocompaixão e o nosso corpo. Ter compaixão pelo... Peraí, deixa eu só abrir a porta para ele, porque eu acho que o Daniel pode voltar. Não, você fica aí. Não. Ter compaixão pela imperfeição no nosso corpo pode ser especialmente difícil em uma cultura obcecada com a atratividade física. Precisamos aprender a amar e a aceitar nossos corpos como são, não em comparação à mídia e suas imagens irreais de beleza. E aí, até lembrando um pouco do que a gente estava conversando, não em comparação à mídia e a essas idealizações de beleza da cultura, da mídia em si, mas a comparação que a gente faz com a gente mesma, né? E como a gente era antes. E a gente acha que a gente tem que fazer o possível para continuar assim, como se não fosse natural que o nosso corpo vá se transformando com o passar do tempo, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas não cuidam direito do seu corpo. O estresse da vida muitas vezes nos leva a comer e a beber mais do que deveríamos. E o nosso corpo pode sofrer devido à falta de exercício e de tempo ao ar livre. O caminho prudente é aceitar nossa imperfeição, reconhecendo que a beleza vem em todas as formas e tamanhos diferentes, ao mesmo tempo em que nutrimos a nossa saúde física e o nosso bem-estar.
Comece pegando uma caneta e um papel e faça uma espécie de avaliação honesta do seu corpo. Primeiro, liste todas as características de seu corpo de que você gosta. Talvez tenha um cabelo incrível ou um sorriso agradável. Não se esqueça de coisas que normalmente não afetam sua autoimagem. De novo, não se esqueça de coisas que normalmente não afetam sua autoimagem. O fato de ter mãos fortes ou boa capacidade digestiva do seu estômago não é algo tão irrelevante assim. Permita-se apreciar plenamente aspectos do seu corpo com os quais você esteja feliz. Agora liste todas as características de que não gosta tanto. Talvez você tenha pele ressecada, ou ache seus quadris grandes demais, ou esteja fora de forma e se canse facilmente. Dê a si mesmo a compaixão pela dificuldade de ser um humano imperfeito. Todo mundo tem aspectos em seu corpo com os quais está descontente. Quase ninguém atinge o seu físico ideal. Ao mesmo tempo, certifique-se de que você está fazendo uma avaliação equilibrada de seus déficits. O fato de seu cabelo estar ficando branco realmente é um problema? Os 5 quilos extras realmente o impedem de estar bem e saudável com o seu corpo? Não tente minimizar as suas falhas, mas tampouco as exagere. Agora, dê a si mesmo a compaixão por suas imperfeições. Lembre como é difícil sentir pressão social para ser de uma determinada maneira. Tente ser gentil, solidário e compreensivo consigo enquanto enfrenta este sofrimento comum à maioria das pessoas, estar insatisfeito com o seu corpo. É muito bom, né, a gente pensar nisso. Que, tipo assim, eu tô insatisfeita com o meu corpo, mas meio que todo mundo tá, né? Mesmo as pessoas que são assim, que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é perfeita. Ela não se vê como perfeita. Ela tá tentando, até porque, de novo, né? Ela tá tentando manter alguma coisa que naturalmente vai se transformar. Então, ela pode acordar e falar, nossa, estou perfeita neste dia, mas no dia seguinte ela pode olhar e falar assim, pera, não tinha isso ontem, né? Porque é natural que a gente vá se transformando. Inclusive, eu penso assim, que a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com o nosso relacionamento, a gente faz isso com os nossos relacionamentos, por exemplo, com filhos, com pais, com amigos, com pessoas, com profissionais, né? A gente faz isso com a nossa profissão, a gente faz isso com a nossa rotina. A gente fica tentando manter uma coisa que deu certo e não percebe que é natural que as coisas vão se movimentando. Então, por exemplo, aquela rotina que eu tinha, sei lá, há 10 anos atrás, né? Eu fico tentando reproduzir essa rotina porque eu acho que naquele momento eu era feliz, né? E geralmente eu não sabia, sabe aquela coisa? Eu vivia, mas eu não percebia que era bom. Então, eu acho que aquilo era bom, então eu quero reproduzir isso agora. E aí é pedir para sofrer, porque eu não sou a mesma. As pessoas em volta não são as mesmas, o lugar não é o mesmo, o objetivo não é o mesmo, a minha visão de vida não é a mesma. Quer dizer, peraí. A gente é aquela coisa, né? A gente quer ser feliz, mas a gente está usando uma estratégia que não vai trazer essa alegria intrínseca, sabe? Aquela coisa de você, independente do que está acontecendo, você está se sentindo bem, né? Não é nada que você vá fazer que vai fazer você se sentir bem, porque às vezes a coisa está feia, mas você tá um bem que não é
que às vezes é só um leve sorrisinho, assim. E isso tem a ver com a nossa capacidade de também ver essas coisas mudando. E aí a gente começa a perceber assim, nossa, eu fico tentando, né, sustentar uma coisa ali. Que engraçado, né? Essa minha capacidade de criar coisas, né? E tentar sustentar. E aí, quando você pensa, que engraçado, né? Você, pronto, você já tá bem, independente do que está acontecendo. E outra coisa, né? Estar bem nesse sentido não é que agora tudo vai dar certo, né? É você mesmo nesses momentos que as coisas não estão dando certo, né? Entre aspas, você não se deixa ser arrastada pelo que está acontecendo, né? Porque essas coisas que não estão dando certo agora, amanhã podem estar totalmente diferentes, né? Para o bem ou para o mal, né? Mas tá bom. Já comecei falando um monte. Só dar oi para a Sandra Buzon, que chegou aí, e a Yuli tentou entrar, mas acho que não conseguiu. Deixa eu ver se só tem alguma coisa aqui. Tá. Oiê, bom Alguém dia, meninas. e continuar aqui, então. Alguém quiser falar, vocês sabem, né? Não preciso nem falar nada. Vocês avisem e falam. Por fim, tente pensar se existem caminhos que o ajudem a se sentir melhor com o seu corpo. Esqueça-se do que as outras pessoas pensam. Há algo que você gostaria de mudar porque se preocupa consigo mesmo? Você iria se sentir melhor perdendo alguns quilos, fazendo mais exercícios, ou até mesmo pintando mechas no cabelo para esconder os fios brancos? Se assim for, vá em frente. Enquanto traça as mudanças que almeja, certifique-se de motivar-se com bondade em vez de autocrítica. Lembre-se de que o mais importante é o seu desejo de ser saudável e feliz. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto assim também, que tem alguma coisa que eu quero. Por exemplo, falando do corpo, né? Tem alguma coisa que eu quero. Aí, naturalmente, tem uma questão que é assim, tá, então vai ser assim. Por exemplo, eu tô muito mal, eu quero emagrecer, vai. Então eu tenho que, tipo, emagrecer. Não é assim, começar a fazer algumas coisas que façam eu me sentir bem. Não, eu vou, tipo, vira um grande objetivo, entendeu? E aí, se começa a dar muito trabalho, na minha cabeça, é muito mais fácil que eu nem comece. Eu preciso emagrecer, mas, tá, então eu preciso o quê? Fazer academia, eu preciso me exercitar, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso, sei lá, fazer qualquer coisa que eu pense naquele momento, né? Aí começa a ficar muito difícil. Aí eu nem começo. A questão, assim, que eu quero dizer, a gente dificulta mesmo as coisas também para nós mesmas, sabe? Quando a gente idealiza muito e já cria uma coisa grande. Eu não sei se é por causa da coisa da águia, né? Que isso é meio águia, assim, o perfil, né? Nossa, já imagino como vai ser. Aí você começa a pensar em tudo que você vai fazer. Você tá... Não, acho que deixa. Depois eu vejo isso, né? Então, a gente também não facilita, né, pra gente. Sandra Buzon, pode falar. Então, oi meninas, bom dia de novo. É, é engraçado que eu falo isso com a minha psicóloga, né? Ela fala que eu voo demais, né? Então, quando eu imagino as coisas assim, eu vou voando, eu vou subindo, eu vou subindo. Aí meu marido é muito pé no chão, aí ele me puxa para baixo, eu fico brava que ele me puxa.
Quando na verdade é um equilíbrio, né? E não é nem tanto sonhando muito alto, nem tanto para o chão, né? Porque às vezes, se você trava muito, que eu falo que ele trava demais. Então você não faz nada, travou, não faz nada, né? E para mim, eu preciso ver possibilidades, eu preciso ver muitas coisas para eu, tchau, amor, para eu conseguir fazer alguma coisa. Então, para mim, o meu modus operandi é esse, de fantasiar demais, de pensar várias possibilidades, porque se uma não der certo, eu vou na outra. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De também, às vezes, coloca muita coisa e falar, ah, não, é impossível, então deixa pra lá, né? Ter esse cuidado mesmo. Então, isso que você falou tem super a ver, né? O Dani e eu também é meio assim. Eu acho que com a convivência mesmo, um vai aprendendo com o outro, né? Dani é muito mais de estruturar, de fazer a coisa muito bem pensada, e aí isso mudar assim quando realmente não tem jeito, aí vai meio assim. Ele era, né, assim. E eu era, não, vamos, 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 vamos. Aí, com o tempo, a gente também foi equilibrando isso. Hoje ele é muito mais é, destemido para algumas coisas, sabe? E eu já consigo aterrizar, né? Em alguns momentos, né? Mas aí que tá, eu não acho que é bom ou é ruim, acho que é assim, isso que você falou, né? Também não acho que é ruim a gente sonhar, a gente desejar, a gente idealizar. É a nossa capacidade criativa isso. Se a gente não tiver essa curiosidade, a coisa fica muito quadrada, né? Fica muito. Então, acho que isso é importante, essa nossa capacidade criativa. Mas a gente, eu acho que essa questão a gente não pode se apegar ao que a gente cria na nossa mente. Porque se eu crio alguma coisa, né, essa imagem, e aí eu acho que tem que ser daquele jeito, e se alguém falar ao contrário, ou se alguém não fizer o que eu acho que a pessoa tem que fazer para aquela imagem se concretizar, nossa, tudo desmorona. Aí as pessoas são um problema, o lugar é um problema, o dinheiro é um problema, né? Então essa fixação nossa, né, por essa ideia que a gente cria, é que é o problema, não é a criação em si, né? É. Continuar aqui então, tá? Autoclareza e autoaperfeiçoamento. A autocompaixão não fornece apenas um poderoso motor motivacional para a mudança, ela também oferece a clareza necessária para saber o que precisa ser mudado com prioridade. Uma pesquisa indica que as pessoas que sofrem com a vergonha e o autojulgamento são mais propensas a culpar os outros por suas falhas morais. Quem quer admitir suas inadequações quando isso significa ficar de frente para os cães de ataque da autocrítica? Deixa eu só falar oi para a Yuli, que ela conseguiu entrar, né? É mais fácil. É mais fácil varrer as coisas para baixo do tapete ou apontar o dedo para alguém. Os homens são especialmente vulneráveis em relação a esse padrão, uma vez que o ideal de masculinidade em nossa cultura é de força e invencibilidade. Quando confrontados com suas insuficiências, os homens costumam usar a raiva para se desviarem da responsabilidade. Pela raiva, sentem-se temporariamente resistentes e poderosos, encobrindo qualquer sentimento de fraqueza decorrente do fracasso pessoal.
Ao culpar os outros, eles também podem se sentir como vítimas dos humores erráticos ou da língua afiada de sua esposa, por exemplo, o que, por sua vez, legitima a sua raiva. É um ciclo que pode levar a um comportamento verdadeiramente vicioso. O Steven Stosny, o conhecido autor de Love Without Hurt, em português, Amor Sem Dor, criou um programa centralizado no desenvolvimento da autocompaixão para homens emocional e fisicamente abusivos. Em 3 dias de oficinas ou campos de treinamento, homens com problemas graves de raiva aprendem a ver e compreender claramente os sentimentos de vulnerabilidade escondidos por trás de sua fúria para que o ciclo de culpa e destruição possa acabar. Quando começam a relacionar as suas deficiências com compaixão, em vez de com vergonha, já não precisam negar a sua responsabilidade para defender o seu ego. Isso permite que se concentrem no seu verdadeiro desejo, fomentar o amor em relações de apoio mútuo com os outros. A gerência da raiva nos campos de treinamento do Stosny é uma das ações mais bem-sucedidas do país e atesta o poder da autocompaixão para promover a clareza e a mudança. Outro estudo recente reforça o poder da autocompaixão de nos apontar nossas fraquezas. Os participantes foram convidados a recordar uma falha, rejeição ou perda que lhes fez mal. Foi solicitado que escrevessem sobre o evento, suas causas, as pessoas envolvidas, com tudo que aconteceu, como tudo aconteceu e como se sentiram e se comportaram no momento. Depois disso, os pesquisadores deram ao grupo exercícios destinados a ajudá-los a ter compaixão por si mesmos naquele evento. Por exemplo, foram convidados a listar situações em que outras pessoas tiveram experiências semelhantes e a escrever um parágrafo expressando sentimentos de bondade, interesse e compreensão sobre o que tinha acontecido. Ao outro grupo, foi simplesmente pedido que escrevessem sobre o evento sem nenhuma instrução especial. O grupo encorajado a ter compaixão descreveu emoções menos negativas, como raiva, ansiedade ou tristeza associadas àquela memória. Ao mesmo tempo, esses participantes também assumiram responsabilidade pelo evento. A autocompaixão não nos deixa fora do ar. Em vez disso, suaviza o golpe do autojulgamento. Podemos nos ver com muito mais honestidade e clareza, e assim reconhecemos nossa humanidade imperfeita. Talvez tenhamos a tendência a exagerar, para não nos tornarmos responsáveis, para sermos passivos, para sermos controladores e assim por diante. A fim de trabalhar nesses padrões e nos ajudar a sofrer menos por causa deles, precisamos reconhecer nossas deficiências. Precisamos reconhecer como prejudicamos os outros, se quisermos curar as feridas que causamos. Se aceitarmos que todas as pessoas cometem erros e se arrependem de suas ações, poderemos admitir nossos erros e tentar fazer coisas boas novamente. Se estamos consumidos com sentimentos de vergonha e inadequação pelo que fizemos, estamos realmente sendo autoabsorvidos. Não estamos focando nossa atenção e preocupação onde é mais preciso, na pessoa que você feriu. A autocompaixão fornece a segurança emocional necessária para assumir a responsabilidade por nossas ações, considerar seu impacto sobre os outros e pedir desculpas sinceras pelo nosso comportamento. Eu acho interessante que ela fala assim,
Ela tanto fala de momentos muito difíceis que a gente vive, né, nesse estudo, mas é mais do que olhar para a situação, né? É como a gente fala sobre ela, como a gente fala sobre essa situação. Eu acho um exercício bom, assim, para a gente fazer, sabe? Quando a gente está contando alguma parte da nossa história, como que a gente fala, quais as palavras que a gente usa, no que a gente foca, no que aconteceu de difícil com a gente, sabe? Foi muito difícil quando aconteceu aquilo, eu me senti assim, assim, assado. Então, eu estou vendo todo mundo, tudo que aconteceu a partir de uma perspectiva bem autocentrada, né? Como se só eu tivesse ali, né? Ao mesmo tempo, ela fala, é importante que a gente faça isso também olhando para o outro. Como que as pessoas que estavam ali estavam se sentindo também? Então, quando a pessoa, mesmo quando alguém faz alguma coisa difícil, né, pra gente, uma coisa que chateia ou que machuca mesmo a gente, eu posso olhar para essa pessoa e só pensar como que essa pessoa também devia estar se sentindo naquele momento, né? Olhar para o outro, pensar qual que é a história de vida dessa pessoa, né? Por que será que ela faz essas coisas desse jeito? Não com um julgamento, mas quase que com uma curiosidade. Porque aí eu incluo as pessoas, eu incluo as outras histórias também, né? Não é que eu nunca mais vou me sentir chateada, prejudicada, não é isso. Mas eu também posso observar que naquele momento que aconteceu, talvez eu não tinha conseguido perceber que aquela pessoa não é daquele jeito. No fundo, ela estava agindo daquela forma por uma série de coisas que às vezes nem tinha nada a ver comigo, né? Ou posso aí sim observar e pensar, bom, eu acho que eu tenho minha parcela ali de movimento acontecendo, né? Assim, eu fazendo coisas ali que, ao invés de apaziguar a situação, podem ter inflamado mais, né? Então, acho interessante essa forma, né, de olhar para os acontecimentos na nossa vida. E é isso, é o que eu falei, não é que ninguém vai virar santo e falar, nossa, agora nunca mais eu vou ficar chateado, ou então aquela situação que aconteceu, que eu me magoei realmente, né, então eu não vou mais estar magoado, mas talvez fazendo isso você perceba outras coisas que você não tinha percebido na hora e a coisa nem seja tão grave mais para você agora, nesse ponto que você está. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, fala, Sam. Eu acho que esse é um exercício assim de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. Eu lembrei de um episódio da minha vida, assim, uma vez eu fui assumir um emprego novo, né? E aí eu cheguei lá, tinham pessoas que realizavam aquela tarefa que eu ia realizar. E num determinado momento resolveram contratar um profissional mesmo qualificado, como eu já era arquiteta na época, para fazer aquelas atividades que pessoas que não tinham minha formação faziam. E quando eu cheguei, eu senti assim uma rejeição muito evidente, assim, né? Pô, quem é essa menina? Quem é essa mulher aí na fila do pão, né? Chegando aqui, pegando o que a gente faz, e ferir um pouco a vaidade dessas pessoas, né? E aí eu tive muita dificuldade de vencer essas barreiras, sabe? Principalmente de uma moça que ela tinha toda, na verdade, o chefe, nosso chefe, ele dava toda carta branca para ela realizar um monte de coisa, e aquilo ali que era o que ficava em evidência, ele tirou dela e passou para mim. E aí eu tive muita dificuldade até de comunicação com ela não me passava nada, e aquilo ali no início, nossa, como que eu vou vencer isso? Que menina difícil e tal.
E aí eu comecei, até o nome dela na geladeira eu coloquei na época, assim, aquela coisa, né? Para ela ficar mais boazinha comigo. E aí eu comecei a inverter os papéis, sabe? Comecei a me colocar no lugar dela, entendeu? Comecei poxa, eu acho que ela deve ter as razões dela para estar se sentindo assim, né? E devagar eu fui chegando num lugar ali que ela não esperava, assim, né? De valorizar aquilo que ela fazia, entendeu? De chegar, pô, isso é tão importante, vamos fazer juntas, sabe? Eu não me lembro assim com detalhes, mas eu sei que eu comecei a enxergar, me colocar no lugar dela, né? Como se alguém tivesse vindo de fora, tirado aquilo que me dava brilho, né? Que me dava um certo reconhecimento profissional. E ali, nossa, aí pronto, a coisa fluiu, sabe? Fluiu a ponto dela, quando comprou um apartamento, me contratou para fazer o projeto da casa da reforma, entendeu? Então, assim, você vê como a gente, quando a gente passa a ter consciência, né, do outro, né, do que o outro está sentindo, começa a ter, é o exercício de empatia, né? Não é ficar só culpando o outro, porque eu não estou conseguindo por causa dela, eu não estou conseguindo realizar o que eu preciso realizar por causa dela. Não, né? Sou eu que tenho que trabalhar isso em mim, né? Trabalhar não só a relação, como também me posicionar ali, né? Naquela situação, né? É isso. É verdade. Muito bom, muito bom. Às vezes a gente consegue mais fácil fazer isso, às vezes é mais difícil. Mas o ideal era realmente sempre pensar nisso, né? E eu sinto assim também que às vezes é fácil fazer isso com as outras pessoas, mas com a gente mesmo a gente não consegue fazer, né? Também. A gente não consegue se olhar como um ser separado e falar assim, como será que ela está se sentindo, né? Para agir dessa forma. Tipo, eu mesma olhando para mim, né? Sabe? Também é interessante, né? Eu acho assim que tem certas atitudes que outras pessoas fazem com a gente que eu não consigo nem me colocar no lugar, né? Que eu jamais faria aquilo, né? Tipo, coisas assim. Você sabe da minha história, você sabe o que já aconteceu comigo. Então, eu não consigo nem me colocar no lugar. Então, eu prefiro o que eu faço? Eu ignoro essa pessoa, tiro essa pessoa da minha vida. Porque eu não consigo ter essa compaixão. Entendeu? Porque eu não consigo me colocar no lugar dela fazendo aquilo. Porque eu jamais faria aquilo. Agora, coisas mais assim, corriqueiras, do dia a dia, de relacionamento, isso a gente dá para fazer, sabe? Eu acho que dá para você se colocar no lugar do outro e trabalhar isso da melhor forma possível. Tem uma... Agora eu não sei se é uma fala do Buda mesmo, agora eu não lembro, mas que ele fala assim, que tem as 8... Já passo para a Márcia, tá? O caminho óptimo, né? Que são os 8 passos. Aí a gente precisa pensar assim, né, nas ações de fala, corpo e mente. Então, por exemplo, não matar. Tá, óbvio, né? Eu nunca vou matar ninguém. Tá, será? Tipo assim, se entrar alguém na sua casa, por exemplo, é a coisa que vem na minha mente, assim. Se entrasse alguém na minha casa, ou sei lá, no meio da rua, e fosse tentar, por exemplo, sei lá, fazer alguma coisa contra a Luísa, tipo, é o pior que eu imagino, tá? É estuprar a Luísa. Meu amor, mas não ia ser eu ali, entendeu? Não ia ser eu. Eu me arrepio quando eu penso isso, entendeu? Com certeza essa pessoa não ia viver, ela não ia viver. Então, é um pouco disso, sabe? O exercício que é muito difícil da gente fazer, né? Tipo assim, coisas que eu nunca faria. Sim, você aqui, nesse momento, você nunca mesmo faria, mas
talvez em alguma outra situação, sabe? Será mesmo assim que não tinha como isso acontecer, sabe? Então é difícil, é por isso que é um exercício, né? Para criar essa empatia até, por exemplo, com Bolsonaro, sei lá, sabe? Na época de Bolsonaro, né? Que era muito difícil, mas tipo era uma prática espiritual ali, né? Tentar. Então a gente tem que fazer isso com algumas pessoas, né? Tem o Metabava, né? Que é muito bom, né? Para essas pessoas que a gente fala assim, meu, não tem como, não me desce, sabe? Não consigo entender, prefiro que fique longe. Então, é um exercício conosco, né? Porque o outro a gente não consegue mudar mesmo. Então, pode ser interessante, né? Eu sempre penso nisso, sabe? Márcia, pode falar. Quando lendo esse trecho aqui, eu sei que a parte fala sobre o outro, né? Mas eu não pude resistir e olhar para o meu próprio umbigo o tempo todo da leitura, né? Que é essa questão dessa questão de eu sempre achar que o erro está comigo. E eu acho que as pessoas estão agindo, eu sirvo de gatilho, então eu começo a me punir. O que foi que eu fiz para ela, e aí eu me coloco no lugar dela e começo a sofrer junto. Por que eu estou causando esse sofrimento? Eu quero que a pessoa fique confortável e eu me pego fazendo isso. Eu acho que eu já comentei aqui em outros encontros o tempo inteiro. É como se eu tivesse o tempo todo tentando me encaixar. Então, assim, o que você quer que eu faça para que você se sinta bem? E mesmo assim, que me doa, mas eu vou fazer. E aí não é assim, que aí ela até fala, né? Não dá essa parte aqui dos controladores. Não tem como. Porque independe do. Cada ser é um ser, então independe do que eu faça. A pessoa vai receber. Eu imagino que eu estou fazendo de uma forma, a pessoa está fazendo uma leitura de uma outra forma completamente diferente, e aí eu começo a querer ter razão, e outra pessoa também, e aí eu falo, gente, a gente quer ter razão ou quer ser feliz? Né? E aí eu recuo sempre. E esse olhar aqui da autocompaixão, né, que ela fala, a autocompaixão não nos deixa fora do ar, em vez disso suaviza o golpe do autojulgamento. Eu me julgo o tempo inteiro, e é uma prática, um exercício que eu venho já há algum tempo, quando eu consigo, né, até essa meditação de hoje do silenciar foi maravilhosa. Respira, encosta o chicotinho. O que você sabe hoje, você não sabia há 10 anos, 15 anos atrás. E aí, esses dias eu falei, gente, daqui a 10 anos, o que eu vou pensar de mim hoje? Essa semana me passou isso pela cabeça, esse final de semana. Eu falei, nossa, eu vou estar falando, sua otária, olha o tempo. Aí, o auto-julgamento, né? Olha o auto-julgamento aí. Então, essa prática aqui, olha, desafiadora, mas necessária e traz um conforto, né? Esse negócio de ir, de voltar lá no passado e trazer situações aí para que traga esse sentimento de conforto, porque naquele momento eu estava bem, mas não sabia. Esse negócio de ir julgar os meus comportamentos e tudo que eu fiz. Nossa, no último mês, então, me pegou muito forte. Caramba, se eu não tivesse feito isso, 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 acho que eu passei uns 15 dias pegando pesado mesmo. E falei, opa, você está lendo autocompaixão, Márcia. Deixa esse auto-julgamento de lado, é começar a colocar os avisos o tempo inteiro da palavra mesmo, na cozinha, no guarda-roupa, aqui, para sempre tá lembrando, porque aí leva para esse lugar de querer voltar para o passado, para esse conforto, né? Aquilo, dá aquela sensação boa. Aí volto para a realidade não está do jeito, é como se fosse um anestésico.
E eu, pisciana ainda, nossa, você quer viajar na maionese, pode me chamar, que a gente cria coisas fantásticas. Eu achei bom isso que você trouxe, do ponto que ela fala do controle, né? Eu tento, eu tento, eu tento agir de uma forma que vá controlar o outro, né? Não é verdadeiramente, genuinamente uma, uma vontade de olhar para o outro e pensar o que ele precisa agora, né? Mas sim o que eu preciso fazer para que a pessoa melhore para eu me sentir bem, né? E é muito natural que a gente faça isso, né? Muito natural. Me lembra muito o Dramas de Controle, que é o interrogador, o Coitadinho de Mim, o... Como é que é o outro? É Distante e o Intimidador. Que eu tinha feito um link com os 4 animais ali do perfil, né? É isso, né? A estratégia que a gente usa para a gente se sentir bem controlando a energia do outro. Por isso que tem esse negócio de não ser arrastada, né? Tem uma ação que é a ação de poder, que é independente do que estiver acontecendo em volta, você conseguir ficar centrada, perceber que aquilo tá acontecendo, né? No gerúndio, tipo, vai passar, vai ali, não é concreto, né? A gente não dá substância, a gente não se deixar levar. Alguém chega e fala alguma coisa e eu já logo engato, né? Então, nesse momento, a pessoa está controlando a minha energia, né? Ela está me controlando. E essa é uma ação que é a ação de poder, que é a primeira, né? De 4. Então, é isso, é bom isso que você trouxe. E eu acho que está pegando muito por causa dessa fase adolescente aqui de casa, sabe? Como se eu tivesse querendo proteger da vivência do mundo, olha, vai por esse caminho aqui que você vai ver que... Aí tem horas que eu falo, opa, o caminho não é meu, né? Mas aquela questão de proteção, nossa, tá bem... Tem dias aqui que dá vontade de abrir a porta e sair correndo. É, né? Ai, meu Deus. Isso. Ai, E eu ainda tenho, eu tô passando com ainda tem mais uma. Veremos. Uma coisa que eu gosto muito, que o Lama Padmasambhava fala, que é assim, ele fala, aí, né, a gente vai para as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente pensa mais logo nos adolescentes, nos jovens, né? Não, olha, você tem que fazer assim, assado, porque aí vai dar certo, não sei o quê. Não, você está querendo fazer isso daí não é bom, você tem que... E aí o jovem, né, chega e fala assim, sim, deu certo para você? Né? E aí tem uma frase que eu coloquei, um pensamento lá, né, que eu coloquei no Instagram, que é assim, quantas vezes eu tracei caminhos na minha vida achando que era muito bom, e foi bem diferente do que eu imaginava, muitas vezes. Por que então eu acho que eu sei o que é melhor para o outro, que sei exatamente como, quando e o que ele deveria fazer para resolver os seus problemas e se sentir melhor. Às vezes, para encontrar o caminho, a gente tem mesmo que se perder. Tentar ajudar alguém
o direcionando para um caminho que eu acho melhor, pode acabar atrasando o outro de achar o seu próprio caminho. E aí a questão que você traz, que é muito boa, é por que que eu quero fazer isso? É para realmente o outro ficar bem? Porque, no fundo, eu não confio tanto, sabe, que o outro vai conseguir lidar bem com as coisas? Ou é para eu me sentir bem? Porque aí sim eu vou ter um pouco mais essa sensação de controle, né? Não tão, tanto, não sentir tanta essa impermanência jogada na minha cara, né? Gente, vamos lá. Eu acho que eu vou terminar de ler só essa partezinha, tá? Porque aí a gente passa para a parte 4, a autocompaixão em relação aos outros. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então vou ler. Minha história, ainda tentando depois de todos esses anos. Apesar de exercitar a autocompaixão por quase 15 anos, nem sempre pratico o que prego. Adoro. Tenho uma tendência a ser irritável quando estou estressada e como me referi no início desse livro, muitas vezes descarrego no meu marido. Se eu estiver de mau humor e observar que Rupert não lavou a louça quando era sua vez, acabarei tendo uma reação muito negativa e desproporcional ao evento. Em seguida, acabo exagerando a gravidade do que aconteceu para justificar a minha emoção desmedida. Você nunca liga a máquina de lavar louça e sempre deixa pratos sujos apodrecendo na pia. Isso realmente não acontece com tanta frequência. E às vezes faço exatamente a mesma coisa. Você é tão irresponsável, ignorando completamente o fato de que ele está cheio de trabalho e com um prazo curto, o que tem ocupado toda a sua atenção. Antes de começar minha prática de autocompaixão, usava toda a minha ingenuidade mental para convencer Rupert que minhas reações eram culpa dele, não minha. Se ele me acusasse de ser injusta, eu conseguia encontrar 10 razões pelas quais, na verdade, a minha resposta era perfeitamente apropriada. É doloroso admitir que, por vezes, ficamos de mau humor e, por alguma razão, sentimos-nos compelidos a descarregar nas outras pessoas, geralmente naquelas que amamos. Um fruto da minha prática de autocompaixão, no entanto, é que eu sou, agora, muito mais capaz de me ver com clareza e de admitir meus erros. Se estou irritada e faço algum comentário mais forte, costumo pedir desculpas antes mesmo de ouvir as palavras "isso é injusto" saírem da boca de Rupert. É engraçado, mas eu não levo mais meu mau humor de forma tão pessoal. Por algum motivo, minha personalidade, meu ciclo hormonal, o clima, eu às vezes sou rabugenta. Nem sempre, não geralmente, só às vezes. Isso passa a ser um calcanhar de Aquiles, mas de forma alguma me define. Por ser autocompassiva, posso admitir que estou descompensada quando esse mau humor surge e me concentrar em remediar a situação. Isso geralmente envolve explicar ao Rupert que o que eu estou sentindo não tem nada a ver com ele. Diante disso, Rupert consegue ser compreensivo e até mesmo simpático, em vez de defensivo. Gente, eu faço isso tanto. Ai, às vezes eu quero matar ele, aí eu falo, mas não tem a ver com ele. Aí eu tô com aquela cara, ele sabe que tá acontecendo alguma coisa, eu falo assim, não vou falar, porque não tem a ver com você, eu tô com raiva de você, mas não tem a ver com você, então calma, deixa aí, deixa quieto. Daqui a pouco eu falo. E aí a coisa dá uma amenizada, sabe?
Tipo assim, acho que 99% das vezes eu consigo fazer isso. Diante disso, Rupert consegue ser compreensivo e até mesmo simpático em vez de defensivo. Em seguida, tento encontrar maneiras de melhorar o meu humor. Pedir um abraço é um grande remédio, mas só é possível após um pedido de desculpas. E depois do pedido de desculpas e do abraço, adivinha? Ele normalmente se desculpa também. Afinal, brigas são muitas vezes uma via de mão dupla. Embora o meu humor irritável ainda apareça, eu já não o descarrego em cima do Rupert com tanta frequência. Quando você cometer erros ou ficar aquém de suas expectativas, pode jogar fora aquele chicote de couro cru. No lugar dele, jogue o cobertor aconchegante da compaixão sobre os seus ombros. Márcia, cobertor acho que não é muito bom não, né? Pode ser, sei lá, uma aguinha fresca, assim, né? Um ventiladorzinho, assim. Ai. Assim, você estará mais motivado a aprender, a crescer e a fazer as mudanças necessárias em sua vida. Ao mesmo tempo, terá mais clareza para identificar onde está agora e aonde você quer ir depois. Terá a segurança necessária para correr atrás do que realmente quer, bem como o apoio e incentivo necessários para realizar seus sonhos. E é isso. Terminamos a parte 4. Tá sendo muito bom, né? Esse livro. Tô gostando muito. E aí, meninas, como vocês estão? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou achando esse horário bem melhor, né? Isso aí. Acho que a mente está mais clara. A gente estava falando no início também. Ai, meu Deus, agora... Não sei se você estava, Sandra, quando eu falei. Agora que a gente está gostando desse horário, já está acostumando desse horário, vai já depois volta, né, para das 8. Ai, a gente pode fazer uma enquete, de repente, fazer 2 grupos, né? Continuar um às 8, na segunda-feira, porque tem pessoas que só podem mesmo à noite. A Vanessa, por exemplo, né? É uma que só pode à noite, e ela vai sempre, né? Toda semana e tal. E ver quem quer fazer de manhã, a gente continua nesse horário também. Para mim não tem problema. Sandra, pode falar. Então, é gostoso mesmo esse horário, assim, eu gostei de participar agora. Mas, na verdade, eu matei a minha academia para estar aqui. É mais ou menos que eu não consegui ir na academia, que eu tô com uma cólica muito forte, assim, fazer exercício desse jeito, não dou conta, gente. Aí eu lembrei do grupo, vou entrar, agora eu vou conseguir assistir ao vivo. Então, assim, esse horário para mim, eu tô no vucu-vucu aqui, com as crianças, né? À noite, né, nessa questão é mais tranquilo, eu já me encaixei no horário. Mas realmente a mente está mais clara nessa hora mesmo. A gente vê, eu coloco lá no grupo, de repente, né, para o ano que vem, quando a gente voltar em janeiro, aí a gente já volta com 2 horários, dependendo de como for. E aí também é aquela coisa, né? Ah, não consegui participar na segunda-feira à noite, vou na terça de manhã, tem essa facilidade também, né? Bom, meninas, então é isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Ô, Jô, vou ser meio ansiosa aqui, mas você já tem ideia do próximo? Eu vi que a Ju colocou. Ela é uma. Olha, eu vou falar com ela.
já sabe do próximo. Olha, você não está conseguindo participar desse. Você está querendo saber do próximo. Menina, não faço ideia. Mas, porque ainda tem umas boas páginas aqui, né? A gente... Acho que está indo para o último terço do livro. Então, ainda tem uma partezinha boa, mas ainda não pensei. Mas se vocês tiverem alguma ideia, se tiver algum livro que vocês queiram ler, eu vou ser bem sincera, assim, eu prefiro sempre que seja autoras mulheres, né? E agora como eu estou estudando bastante o budismo, e esse livro Autocompaixão, ele não é sobre budismo, mas a autora é praticante budista, eu consigo perceber que ela traz algumas visões, sabe? Alguns conceitos que eu acho bem interessante. Então, acho que é legal, é uma linguagem gostosa, né, pra gente, assim, e tem como eu falei, esse estudo que eu estou fazendo, então, para mim, é mais fácil de trazer, pontuar alguma coisa, sabe? Então, eu gostaria que fosse alguma coisa nesse sentido. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, se tiver algum livro que vocês querem, sim, manda que a gente faz a votação, já pensa em outros, tá? Tá bom, gente. Então é isso. Boa semana para vocês. A gente vai se falando. Então, terça-feira ainda é de manhã. E é isso. Boa semana, gente. Beijos. Até a próxima.